Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, amo tenho a Gabi e a Isa, e hoje nós comentaremos o quarto episódio da 13ª temporada do MasterChef Brasil, que aconteceu nesta terça, 16 de junho, foi dia do top 17 virar top 16. Isa, Gabi, a gente fala que no quarto episódio a gente já começa a criticar os participantes, porque nós somos criticados por não criticarmos alguns participantes já. Então aí estão prontas aí pra gente dar um aval, já começar a falar mais dos participantes a nível de, olha, já tem um mês de programa, já tem que estar sabendo fazer as coisas. Prontíssima. Bora. Bora, chegou o nosso momento. Mas olha, vamos começar falando da prova classificatória, porque foi clima de amor e ódio no MasterChef. Porque diante de duas opções de caixas, os participantes abriram uma e veriam se dentro dela teria um ingrediente que eles amam ou um ingrediente que eles odeiam. E teriam que dar a caixa que sobrou para outro participante. Assim, cada um teria que servir algo com os dois ingredientes principais, e essa prova durou 1 hora. E aí, Isa, você gostou dessa prova? Porque foi uma twist, né? Teve uma twist dentro de uma twist, que era uma mini caixa misteriosa, com um bônus ou um ônus para outro participante. Eu gostei, gente. Eu achei legal isso. Eu achei diferente, assim. Eu gostei. E é muito legal, né? A gente vê como tem coisa que uma pessoa odeia e a outra pessoa é ouro, né? Então, assim, foi muito legal. Vendo as coisas serem trocadas ali. Eu gostei, achei uma ideia ótima. Pode ficar para prova clássica já, gostei. Eu também gostei, eu não me lembro se já teve essa prova antes. Eu acho que não. Eu acho que é inédita. E eu achei super legal. E além de tudo, a gente vê que isso faz com que as relações comecem a esquentar e com que a gente comece a ter pessoas mostrando um pouco de personalidade ao ter que fazer a entrega dessas caixas que odeiam ali para outras pessoas. Inclusive, eu quero saber dos participantes. Podem mandar DM, a gente não vai falar o nome, porque a gente tem um sigilo aqui, né, como advogado clientes dos participantes. Eu queria saber se eles responderam só um nome ou responderam vários nomes e a produção escolheu um para eles. Sabe? Tipo, eu não gosto de fazer isso, isso e isso. Eu odeio 3 coisas e a produção que escolheu uma das coisas que ele odeia. Fiquei curioso para isso, porque com a reação de algumas pessoas, eu fiquei pensando que talvez elas reagiram muito forte, né, sem ser isso com odeio. Então, eu quero saber, porque assim, eu gostei da twist, super interessante, porque foi como que a Isa falou. Eu posso ter um ingrediente que eu amo, e eu peguei o que eu odeio, mas eu vou dar, não, a Gabi é minha aliada, eu vou dar o que eu amo pra ela. Mas se a Gabi odiar o que eu amo, e aí, né? Porque ela não conhece, não sabe o prato que eu gosto de fazer. Quem sabe não, esse eu odeio aqui, eu vou penalizar a Isa, porque eu quero que ela seja eliminada. Tá, e se o que eu botei o que eu odeio for que a Isa adore cozinhar? Né? Então, assim, é muito às cegas, né? Você pode ajudar e atrapalhar pessoas que você quer atrapalhar ou ajudar. Então, pra mim, é interessante mesmo, concordo com também o que a Gabi falou. Eles têm que se mostrar, porque tem coisas que não dá pra combinar muito, né? Porque confesso, gente, que dessa semana eu ri com o Everaldo, porque quando ele falou combinar cururu com pepino, ficou eu ri, porque, né, assim, é uma coisa, são combinações realmente que a gente não espera, né? Então, pra mim, essa parte é interessante. E uma coisa até que eu comentei no grupo, assim, se as pessoas tiverem malícia de reality show, algumas coisas assim, porque tem uns reality shows que a gente comenta aqui, por exemplo, que essa twist de uma coisa que você gosta e não gosta, já caíram em algum lugar. Então, eu sinto que alguns falaram coisas que não gostam, mas que, tipo, eu já cozinhei, mas eu não gosto de cozinhar. E outros falaram, eu nunca nem cozinhei. Eu digo, gente, acho que foi um tiro no pé você botar uma coisa que você nunca cozinhou como não gosta. Sabe? Tipo, ter essa malícia de reality show já, pessoas. Eu sei que nem todo mundo assiste tanto reality show e tudo, mas eu acho que quem falou que já cozinhou e não sabe e não gostava, eu acho que sairia na vantagem, sabe? Porque você odeia uma coisa que pelo menos você sabe, mas só você não gosta de fazer. Mas eu acho que um ponto positivo pra mim dessa prova é que a edição, pra mim foi a edição, achou um tom que não soou, que não participante tava forçando a barra, coisa que a gente via nas outras semanas. Eu achei que fluiu um pouco mais natural as sacadas, os confessionários, as indiretas e tudo, sabe? Depois que a gente viu que alguém deu uma forçada ou outra, mas eu acho que nessa prova em si não teve ninguém over, sabe? Exagerado demais. Não sei se vocês também acharam isso, mas eu achei que conseguiram achar pelo menos um meio termo que fluiu na primeira prova. Sim, eu achei também. Eu achei que, inclusive, poderia talvez ficar um pouco maçante ali, aparecer todo mundo trocando as coisas, mas não ficou. Acho que eles conseguiram uma dinâmica e uma velocidade legal ali para a edição. Então, acho que foi um ponto positivo. Então, é o que tu disse, Rich. Eu acho que eles colocaram mais uma coisa, porque eu me recordo do Marcelo ter falado, quando ele foi dar a caixa dele ter falado que ele não sabia se ia ser uma coisa doce ou uma coisa salgada.
Jéssica, se não me engano, se viraria com qualquer uma das coisas, por isso que ele ia dar pra ela. Então, eu acho que não era uma coisa, não era uma... Eu acho que eles tiveram ali a oportunidade de citar mais, tá? Eu gostei também do que a Gabi falou, essa questão da edição. Ficou bem legal, foi bem interessante, assim. A gente queria ver, né, o que as outras pessoas iriam fazer. Então, eu achei legal. Eu gostei também da edição, dessas trocas aí. Foi bem bacana. Eu adorei, gente, essa prova. Adorei essa twist. Eu acho que o que facilitou ela não ficar maçante é porque eles trocavam ingredientes que não eram repetidos, né? Porque se fosse uma caixa misteriosa, que é a mesma coisa para todo mundo, aí todo mundo trocando um outro, ia ficar 18 participantes, 17 participantes fazendo isso. Mas como foi algo mais assim, tipo, até a gente era pego de surpresa como público, que não sabia o que tinha na caixa deles, aí foi interessante mesmo. Mas interessante também foi o resultado, né? Porque depois a gente vê algumas pessoas reclamando que não estavam conseguindo fazer, tivemos a Thaís penando para fazer a run, que ela realmente ficou com medo ali, mas deu a volta por cima, pessoal, porque ela não foi bem na prova, mas conseguiu encarar e fazer. Outras pessoas elogiaram, outras pessoas massacradas. De resultado, a gente teve o Reinaldo, que levou a melhor, né, e conquistou seu primeiro PIN. E Everaldo, Jéssica, Jesuíno, Larissa e Nuri também subiram ao mezanino com base em seus desempenhos positivos, né. Já a Carla, Júlio, Marcela e a Thaís foram os piores da rodada e teriam uma punição na prova eliminatória logo mais. E o Dr. Ray pôde subir 3 pessoas, que agora parece que tá virando uma twist fixa, né, de subir algumas pessoas. E ele subiu Gabriela e Rodrigo, primeiro, dizendo que são pessoas fracas. Depois ele subiu o Patrick, antes brincando, né? Deixou pro final, falou de Botox e tudo, mas foi o que escolheu os 3 aí pra subir. E aí, Gabi, o que você achou dos resultados? Porque a gente viu que os jurados passaram um pouco do ponto na hora de algumas avaliações e dessas escolhas do nosso Dr. Ray. A impressão que eu tô tendo é que depois de uma temporada que teve tanto sucesso, eles estão desesperados para conseguir viralizar e conseguir ter engajamento. E aí, por que eu digo isso? Porque a reação do Fogaça com o prato da Carla, para mim, foi totalmente desproporcional, tá? Eu acho que não faz sentido nenhum. Claramente ali o pão dela tava maçudo, mas era só isso do que a gente conseguia ver, né? Tudo bem que depois a Helena comenta que o vinagrete ácido, que tinha muito pequi e tal. Mas vendo ali, não tinha como o Fogaça simplesmente saber disso tudo. Então ele se recusar a comer, sendo que ele já comeu outras coisas muito piores aí no programa, inclusive comida que caiu no chão. Eu acho meio desproporcional ele se recusar a comer a comida ali da Carla, tá? E aí, com relação ao negócio ali do Dr. Ray subir as pessoas, eu gosto dessa twist quando ela é esporádica, eu não gosto quando ela é fixa. Enfim, achei que com relação a isso, assim, não foi legal. E a gente vê claramente que a edição tá tentando muito esses momentos aí para viralizar. Porque não sei também se o quanto foi uma escolha dos participantes ou quanto é a edição que tem forçado, mas inclusive ali na primeira prova, quando eles vão dar as coisas que eles odeiam, eu senti várias pessoas fazendo alguns comentários bem pesados a respeito dos colegas, pessoas falando inclusive e aí eu não sei, o que eu tive é que eles estão desesperados assim por um hit na internet, por um corte que vai, sabe? Eu acho que os resultados. É sempre difícil a gente falar disso, né? Acho que condiz, sim. Também achei que o julgamento dos jurados ali estava bem pesado, né? Eu acho que foi de uma forma. Não sei, a impressão que eu tive de uma forma geral, assim, que eles estavam bem críticos, sabe? Assim, também bem pesados mesmo, né? Bastante pontos muito fortes ali, né? Da questão do julgamento. Então, a gente nunca come os pratos, né, gente? Então é difícil a gente realmente ter uma noção como é que estão as coisas de verdade, mas não sei, eu achei pesado. Parecia MasterChef das primeiras edições, assim, sabe? Quando eles eram bem grossos. Eu lembro muito da Paola sendo bastante grossa nas primeiras edições. Muito do que a gente sabe hoje que era uma orientação também da produção, né? Mas, assim, os tipos de comentário, me recusar a comer, sabe? Tipo, o que é isso? Aqueles gestos, assim, não sei, eu achei que parecia edições 1, 2 e 3 ali. Concordo com o que a Gabi falou da questão dos comentários pesados também entre participantes. Ai, perdão, gente.
vários comentários mesmo assim, ai, nossa, eu te odeio, ai, nossa, gente, ai, sei lá, viu? Uma forçação de barra, pra poder ter essas intrigas aí, esses choques entre as pessoas, né? Essas brigas, assim, ai, achei forçação. Acho que foi de propósito, sabe? Assim, foi uma coisa forçada. Do nada a pessoa chegar na sua cara e falar, ai, eu te odeio, ai, menos, né? Menos. O que eu acho curioso, barra engraçado, é porque às vezes a pessoa pode falar com algumas relações a isso de, eu falei que eu odeio, gente, mas eu sou amigo desse participante, eu faço isso. Gente, mas a gente não acompanha a amizade do povo durante o reality show, né? Então a gente não tem noção, a gente tem o corte que a gente tem, que a maioria do público tem, é da hora do programa. Nem todo mundo, que nem a gente que tá por causa do podcast, a gente vai na rede social de um participante, a gente vai na tag do MasterChef, né, pra ver, mas tem que ter cuidado com isso. Isso da avaliação também concordo, porque eu vi muita gente do público cobrando no decorrer das outras temporadas, ainda eu gostava quando os jurados eram mais rígidos, mas tem que ser rígidos com sentido, porque quando libera o ranking pra gente, se o Fogaça se recusou a comer a comida da prova, falou assim, tá incomível da Carla, a Carla na teoria era pra ser a última colocada, porque ela teria zerado tudo. Já que é o sabor que comanda. Você não pode jogar um sabor de uma coisa que você não comeu. Eu sei que são 2 pratos, que eles comem um, comem outro, mas assim, não é de conhecimento do grande público, sabe? Quem tá na internet, vez ou outra, algum participante fala, cozinha 2 pratos, não vai pros jurados, outros provam depois daquele, mas pra maioria, assim, o prato que tá sendo julgado é o prato que já estão chamando lá pra frente. E se você recusou a comer, a gente sabe que sua nota vai ser 0, então. Sim. E só um adendo, Rich. Caso alguém não tenha percebido, não tenha pegado lá na hora que apareceu o ranking no quadro, quem ficou em último foi o Marcelo, né? Então, assim, realmente não faz sentido, porque se ele não comeu, que nota ele deu? E se tava incomível, tem que ser o pior, né? Enfim. Tirando essa parte que ele não quis comer a comida da Carla, o Marcelo tava merecendo colocação de nome, porque ele essa semana resolveu entrar naquela página Comidas Feias, né? Porque, infelizmente, Marcelo, seus pratos não estavam comíveis nem pelos olhos. Assim, que olha que tem alguns pratos que deixam a gente com fome de meia-noite, 1 hora da manhã, mas o dele não rolou. E do resultado, foi curioso, porque pelas avaliações, algumas coisas assim, eu não imaginava que o Reinaldo fosse vencer. Eu esperava outro resultado. Eu sabia que ele seria de destaque positivo, mas não imaginava. Eu até pensava que o Nuri que fosse subir, né, em primeiro lugar, mas ele não ficou nem no top 3, eu acho. Ficou em quinto lugar, uma coisa assim, pelo ranking, porque tava tudo muito emboloado, né? Mas aí, de certa forma, foi o karma vindo do Nuri, porque ele podia muito bem ser eliminado semana passada com base no que ele entregou, né? Então, né, o jogo aqui se faz que se paga do MasterChef que vem, mas é interessante que algumas pessoas estão subindo aí. Eu vi que Jesuíno tá caindo na graça do público, né? A Jéssica, mais uma vez, subindo como destaque positivo, embora esteja falando pouco, né? É um ônus de você subir direto pelo mezanino da segunda, na primeira prova, é o que causa isso. E das escolhas do Dr. Ray, faz sentido ele subir os mais fracos, né? Nada contra, mas eu concordo com quem falou, acho que não sei se foi a Carla, que falou que ele subiu o Patrick porque ele viu a cara que o povo fez. Eu também acho, porque eu acho que o Dr. Ray faz um perfil que é tipo, eu vou causar. E nem sempre toda vez que você causa com o público comprando e o público ficando, porque eu achei que ele foi gratuito em algumas vezes. É que nem aquelas coisas que, por exemplo, essa semana o Everaldo tava muito mais aceitável, ele não tava gritando tanto, ele tava falando, porque podia irritar, e irritava muito se ele continuasse esse mesmo mood. Mas será que ele não irritou tanto? Por quê? Porque ele subiu no mezanino logo de cara, a gente viu pouco dele, né? Mas o Dr. Ray conseguiu ter alguns comentários, até quando perguntaram o que ele queria eliminado, muito fora do tom pra aquela situação. Então acho que tem que ir mais devagar, os famosos calm down Beyoncé, né? Slow down Beyoncé também do povo ali, como diriam. Eu achei uma forçação geral, sabia, Rich? Olha, foi uma forçação nas opiniões ali do julgamento. Nossa, gente, eu tô falando errado hoje, julgação. Que coisa horrível. Foi ali uma forçação nos julgamentos, foi uma forçação de barra na hora que as pessoas estavam trocando as caixas, e foi uma forçação também nessa justificativa aí para subir as pessoas pro mezanino, né? Ai, foi demais, gente. Foi over mesmo. Calm down, Beyoncé. E sabe o que é curioso? Que o programa, como a gente falou, tá fazendo algumas coisas para viralizar, mas a gente tá diante agora, que quer falar de uma coisa que tá viralizando, que é a segunda vez que tá viralizando a coisa do programa, que é uma polêmica, né? A primeira, a gente teve a casa do Patrick, a gente comentou aqui, gente, quem quiser ouvir, vai lá no segundo episódio. O Juan tava aqui com a gente, comentou também. E tem uma controvérsia nessa edição, porque durante a avaliação do prato do Reinaldo, que ele fala da comida cajun, né, que nasce da mistura de ingredientes franceses com culturas africanas, carimbenhas e espanholas,
Aí durante a explicação ele acrescenta, gente, tudo que eu vou falar aqui é entre aspas, porque esse MasterChef esse ano tá me obrigando a assistir vários vídeos várias vezes pra pegar citações entre aspas, né? O jornalismo verdade aqui, que é tudo entre aspas. Rasguei com a mão, imaginei aquelas mamas crioula, rasgando com a mão assim, cozinhando com o francês que casou, fecha aspas. E esse trecho tá dando o que falar no Mundinho MasterChef Brasil e já tomou outras proporções, porque páginas grandes já estão postando também. Então eu queria saber dos nossos ouvintes, quem conhecer tanto a comida, a culinária, quem também tiver local de fala, falar o que vocês sentiram quando ouviram isso. Por quê? Porque o Dr. Ray foi nas redes sociais e ele falou, né, fez um vídeo, postou na sua rede social, trancou os comentários e falou que ele deixou um comentário lá na página do MasterChef mesmo, da prova, que tava muitas críticas para ele também lá, pedindo desculpas, dizendo que se referia exclusivamente à culinária crioula e que não teve a intenção de ser preconceituoso e desrespeitoso com ninguém. Então, ele pediu as desculpas deles, aí para daquele ponto. Se desculpou, tá zerado, não se repete. Então, eu quero saber a opinião de vocês, ouvintes. Nossas DMs estão abertas. Pode comentar tanto no Spotify, pode mandar DM pro Extra Podcast, pode mandar DM pra mim, pra Gabriel, pra Isa, pra qualquer um dos três que receber, a gente repassa pro outro dois aqui. E a gente explica semana que vem, se alguém quiser que a gente explique de uma forma detalhada. Mas é uma situação complicada, né, Gabi e Isa? Porque a gente viu nas redes sociais opiniões completamente divisivas. Tanto cobrando o posicionamento dos jurados, o posicionamento do programa, gente dizendo que não era nada demais, gente dizendo, os jurados foram coniventes. Tá complicado, né, assim, de dizer alguma coisa, já que o próprio público, o próprio programa também não tá falando mais nada. E os participantes estão falando da edição, que eu acho que esse ano eles estão mais desafiando a edição, porque eu pensava que no contrato não podia falar, mas tá tendo. A gente, né, aqui no nosso grupo, a gente ficou discutindo isso a tarde inteira. Aqui, né, inclusive vocês que assistiram ao vivo desde ontem, né, a gente tá discutindo sobre isso. A gente consegue entender os dois lados da visão da situação. Então, com certeza, a gente não tá questionando ninguém aqui, né, nessa questão de racismo e tudo, porque, como o Rich falou, a gente não tem local de fala. Eu consigo entender, e foi uma coisa que a gente discutiu até, né, pessoal, que se ele fosse falar exclusivamente da culinária, teria outras colocações e outras palavras que ele poderia usar para se referir à culinária de Nova Orleans, por exemplo, né? Então, essa questão da culinária cajun, alguns tipos de comida, né, que são feitas lá, então, existiria uma maneira menos controversa de se falar sobre isso, né? Então a gente conseguiu, né, imaginar outras formas de ter falado sobre isso, mas a gente também consegue compreender com total certeza, assim, quem viu um tom de preconceito e de racismo e de desrespeito, né? Porque não é um termo que é utilizado mais, então, assim, principalmente, eu acho que aquilo que o Marcelo fala que, eu não tô nem aí pro background dele, eu acho que isso entra na questão da gente observar a realidade brasileira, né? Então, assim, nos Estados Unidos, na língua inglesa, usar uma palavra, essa palavra crioulo, pode ser se referindo somente à culinária. Mas isso no Brasil não é só isso. Então, falta um pouco de tato nessa questão de observar onde a gente está falando as coisas, né? De ler a situação realmente, né? Agora, também entra em toda essa questão da edição, porque naquele texto que ele falou, ele disse que ficou faltando uma parte e tudo. Então, também a gente acha, né, pessoal, que a edição poderia ter tentado minimizar a situação, talvez mostrando a fala de uma outra forma, ou colocando na tela o que significaria aquele termo, né? Como às vezes acontece de trazer uma culinária, sei lá, né? Lembra aquela prova dos doces japoneses? Então tinha várias traduções, entre aspas, assim, dos termos que estavam sendo utilizados, né? Então, assim, foi bem problemático, foi bem difícil, e a gente tá aberto aí, pessoal, a ouvir a opinião de vocês, né? Alguém que queira falar melhor sobre isso também, a gente tá total à disposição de ouvidos abertos. Isso mesmo, porque, né, foi um assunto delicado e tá aí as opiniões tanto do público quanto do participante e vamos ver no que dá, porque no programa, como é gravado, não tem como o programa ter uma retratação ao vivo, sabe? Tipo, de explicar o que aconteceu. Vamos ver como o programa vai lidar nas outras, mas infelizmente, gente, a gente sabe que muitos reality shows ao longo do mundo e dos anos, né, de todo mundo, sabe que não ligam muito pros meios, eles gostam dos resultados, porque se estiver engajando, é o que tá contando, né? Mas aí, Exatamente. como eu sempre falo, nossas DMs estão abertas, gente. Manda aí pra gente.
Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio com episódios semanais, seja com cobertura fixa de reality show ou episódios especiais. Então aproveite para nos seguir nas plataformas que estiverem nos ouvindo e nos avaliar com 5 estrelas, principalmente se for Spotify. Gente, se você está ouvindo pelo Spotify, que eu sei quem tem mais ouvido no Spotify do que quem tem like no Spotify. Então dá um likezinho aí, gente. Dá umas 5 estrelas pra gente. Custa nada. Então, conhece alguém que gosta de reality shows e que vai gostar desse episódio? Manda o link para ele. E é isso aí. Vamos voltar a falar do MasterChef Brasil e vamos para a prova eliminatória, porque o programa gostou mesmo de caixa, né? Porque dessa vez a gente teve outra caixa, que não era misteriosa, estava toda aberta, mas com ingredientes de cooperativas brasileiras, né? Com carnes, hortaliças, bebidas, legumes, cereais, etc. E tiveram 1 hora de prova. A Carla, a Júlia, o Marcelo e a Thaís foram penalizados e perderam ingredientes de suas caixas. E depois teve uma twist, né? Que depois de 20 minutos de prova, eles tinham que trocar de local com quem estava na sua bancada e tinham que terminar aquele prato ou reformular aquele prato. Eu amei a temática. Eu achei incrível eles levarem lá os produtores rurais de cooperativa para receberem essa homenagem, porque tantas vezes a gente vê, né, indo lá chefes famosos sendo homenageados, e esse pessoal aí que tá sempre na luta, né, os pequenos produtores, para tá plantando aí as coisas que vão chegar na nossa mesa, merecem também ser homenageados. Então, achei super legal isso, né? Deles levarem essas pessoas lá, mostrarem, darem visibilidade. E a caixa era belíssima, né? Então, acho que foi super legal. Gostei também da dinâmica dos ali tirarem, né? Um item da caixa do pessoal, que é porque tinha muita coisa na caixa, então ainda assim era super possível, né? Construir algo ali com as que iam restar. A única coisa que eu não gostei foi da mudança no meio do caminho ali. Da pessoa iniciar os preparos e ter que trocar de bancada no meio do caminho. Essa parte eu não achei legal. Mas fora isso, eu curti. A única coisa que eu não também, assim, já trazendo um pouco mais da parte final ali, não é nem necessariamente dos resultados, é do que o pessoal fez, assim. Eu acho que ficou faltando um pouquinho, sabe? Eu acho que muitas pessoas acabaram fazendo as mesmas coisas. Numa caixa com tantos itens ali, tanta variedade, eu acho que faltou um pouco de criatividade, assim. Acho que por ser prova de eliminação, o pessoal acabou ficando no óbvio, na zona de conforto, e aí, enfim, senti falta, assim, de um desempenho um pouco melhor, assim. A caixa estava belíssima mesmo, hein? Achei muito, muito, muito legal seu comentário, Gabi. A beleza mesmo da diversidade, né? Do que entregaram, ficou, nossa, uma cesta incrível, uma cesta linda mesmo. Dá vontade de comer, né? Dá vontade de cozinhar. Achei legal. Olha, eu pensando agora, eu gostei da prova, né? Achei interessante também essa questão de tirar ingredientes, né, na penalidade ali. Na hora que eu tava assistindo, eu gostei disso, de eles trocarem de bancada, achei o caos, né? A gente gosta de um caos. Mas pensando melhor, acho que poderia ter sido melhor utilizado em uma outra prova, né? Então, assim, eles já estavam com uma penalidade, dava para ter guardado essa penalidade aí para uma outra ocasião, né? Mas gostei, achei interessante, achei diferente também. Também concordo com a Gabi quando ela disse que faltou um pouquinho de diversidade. Acho que a gente viu o quê? Umas 5, 6 farofas de banana. Então, agora, nesse ponto do programa, a gente precisa conhecer a personalidade culinária dos participantes, né? Então, a gente precisa ver mais, né? Então, acho que talvez tenha pegado um pouco também para os jurados essa questão, né? Da gente não conseguir ver uma diversidade. Achei assim, tinha várias bistecas duras, né? Então, faltou mesmo assim. Acho que o nível da prova foi um pouco baixo. Eu acho que é o tipo de prova que é criada para engajar, né? Tipo, nossa, tiveram que trocar de coisas. Mas eu não fui muito fã disso, não, porque nós já temos uma prova que é muito boa e tradicional no MasterChef, que é quando eles estão cozinhando cozinhando juntos e ficam de X e X minutos trocando de lugar. Tipo, você cozinha 10 minutos, depois 10 minutos troca. Eu acho isso muito legal e é mais parecido com isso, né? Eles estão cozinhando o mesmo prato, mas estão sendo mãos diferentes fazendo ele a cada 10 minutos. Então, para mim, essa prova ficou mais pro engajamento, porque eu acho que algumas twists do MasterChef, quando eles pensam no teor que vai ficar interessante, mas eles têm que botar numa balança se essa twist vai prejudicar o nível gastronômico,
sabe? Porque antes de qualquer coisa, o reality show, como eu falei, é um reality show, mas também é um programa gastronômico, o público tem que ver que tá um nível alto, cozinhando bem. E alguns conseguiram fazer isso, eu também achei super interessante de irem por alguns que foram pro caminho vegano e vegetariano, porque antes do MasterChef só faziam isso quando pediam provas de veganas e vegetarianas, agora alguns já estão começando a implementar isso em seus pratos, né? Não necessariamente precisam cozinhar todas as carnes que tenham disponíveis, às vezes nenhum faz nenhuma carne. Então foi bem interessante nisso, alguns tendo que pegar uma comida que era para ser vegetariana e não estava no plano fazer isso porque estava fazendo outra coisa com carne. São coisas interessantes, mas eu acho que foi mal executada porque, de certa forma, já teve uma prova com a twist boa na prova classificatória, já foi bom até o Ame e o Odeie, né? E nessa não precisava ir para tão longe, eu acho que já ter essa caixa, ter isso já foi mais legal, mas não precisava eles terem trocado de bancada, fazer isso depois, quem sabe, né? Mas o MasterChef tem dessas de querer causar logo de cara, mas aí eu achei que o nível caiu bastante aqui nessa prova, e sem falar naquela semana de pratos feios, porque alguns realmente não estavam entregando, não. Aí, na hora do resultado, a gente viu que a Aline levou a melhor e conquistou seu primeiro pin, ou seja, Team Rich, Team Isa ganharam pinados essa semana, né? Do pin lá pra cima. E já o Marcelo, o Matheus e a Thaís foram os piores desempenhos, né? Com o Marcelo deixando a competição. E aí, o que acharam do resultado, Gabi? Porque a gente perdeu o Marcelo, que estava se tornando um narrador de temporada, já com esses 4 episódios. Acho que o Marcelo, de fato, né? Ele entregou ali né, quando a Helena bate assim o talher em cima da bisteca dele, chega a ser meio constrangedor. A gente vê que de fato aquilo ali parecia uma sola de sapato, né? E aí ele entregou poucos acompanhamentos e também não executados assim com perfeição. Então, de fato, acho que o Marcelo se arrastando há um tempinho, né? Mas acho que poderia ter saído ali com um dos dois. E acho que, de fato, a Aline pareceu merecidíssima, assim, a vitória dela, né? O prato estava muito bonito e parecia muito apetitoso também. Acho que devia tá bem gostoso, assim. E foi super legal, eu achei, a conversa dela ali, né? Aquele momento. Então, achei que foi legal. Ai, a sopa tava com uma cara boa mesmo, né, gente? Ai, eu amo sopa. Eu também sou do time que sopa é janta. Tava com uma cara muito boa. Acho que por conta da gente, eu pelo menos, né, ter visto a sopa que tava bem, com um caldinho bem gostoso, assim, tava bem abeludado. Daí a gente vê as carnes que estão bem duras, assim, dá até uma chateação, né? Mas o fato é que a gente precisa de alguém para comentar os episódios. E agora, gente? Ai, meu Deus. Não sei o que vai ser dos confessionários, vamos aguardar. Não estamos em posição de questionar, né, quem ficou, quem saiu, embora temos preferências, né? Mas, assim, o Marcelo vai fazer falta, com certeza. Ele não tinha medo de falar, falava mesmo as coisas que ele queria falar, comentava muito bem, né? Se portava muito bem diante das câmeras. Mas, olha, eu acho. Eu espero, pelo menos eu torço que ele volte na repescagem, hein? Não foi uma boa semana pro Marcelo, nem pra Thaís, né, assim, que também foi bem criticada, mas ela conseguiu se salvar ali. E ele idealizou muito no prato, gente. Você viu prato feio, pratos que não agregaram, porque eu fico triste que ele se tornou aquilo que eu tava falando que eu tenho medo que se tornasse. Ele se tornou só alívio cômico. Ele ficou sendo usado como entretenimento. A gastronomia dele ficou em segundo plano, nem em segundo plano, em terceiro plano. E eu não sei se ele conseguiu mesclar isso como participante, sabe? Ele conseguia dar os confessionários deles. Eu não sei até que ponto ele se soltar tanto acabou deixando ele não aflorar mais na gastronomia, né? Foi o que eu tive a sensação, porque se ele entregasse comentários e culinária, ele iria longe. E o exemplo recente que a gente tem é a doutora Leonela, comentarista, né? Que ela já veio aqui no podcast já, tanto comentou com o MasterChef, como comentou o BBB, que ela veio com uma entrevista aqui também no podcast. Então, assim, se você entrega boa culinária, entrega bons confessionários, você dura longe, mas acho que a sensação que me passou é que ele focou tanto nisso que a gastronomia ficou um pouco de lado. Mas eu achei que o Fogaça, o esculacho que ele deu na Carla, na primeira prova, ele podia ter dado no Matheus, viu? Porque o Matheus, por exemplo, o mood dele é ser caçador que sai pra caçar javali porque ele gosta de caçar. Se ele tirar, caçar, caçador, caça e javali do vocabulário dele, ele não vai ter mais nenhum confessionário nunca no MasterChef. Porque ele é completamente o perfil dele. E esse podcast semana, gente, tá patrocinado pelo Amor e Ódio da primeira prova. Quem tá bem amarguinho mesmo aqui hoje. Mas é porque foi bem assim, o programa teve alguns deslizes gerais, mas eu confesso até que eu achasse que a Thaís que ia sair essa semana. Mas
Por mim, olha, ele teria eliminado os dois, o Marcelo e o Matheus, porque tinha justificativa para eliminar os dois. Mas como acho que tem pouco participante, não sei se eles quiserem vão eliminar de 2 em 2 mais pra frente, ou vai ter semifinal com 5, não sei, mas se eles quisessem ter impactado, dava tranquilamente para ter eliminado os dois, porque é muito. Agora, da Aline, exaltadíssima, né? Porque a pessoa que recebe o comentário perfeição de comida de família, tá aí. Eu não sei se esse vai ser o plot dela na temporada, não sei o quanto ela dura, né? Porque a gente sabe que comida de família, já falou várias vezes aqui no podcast, até quando a Laura tá aqui, a Laura também gosta de falar isso, que comida de família é usado pra te exaltar no MasterChef, mas também é usado pra te eliminar, porque uma hora vai dizer, não, essa comida come em casa, não é nível MasterChef. Então, não sei até onde vai isso, mas até agora tá fazendo um bom caminho, que não é a primeira vez que ela é elogiada com isso, não. Olha quem tá só no 4º episódio. Então vamos ficar de olho na Aline. Mas vamos falar também agora de confessionários? É hora de saber que participante narrou o episódio. Porque a partir dessa semana, quem tá falando aqui agora, as capas do podcast contam com 9 participantes. A gente viu que cabe 9 participantes na capa, pra ficar bonitinho, né? Ficar arrumadinho. Quando a Gabi bota a capinha, vocês veem aí no Instagram, são 9 aparecendo. Então a gente vai usar o quê? Eu falei assim, eu vou fazer esse twist aqui no podcast, que o Chapolin Gremista publica lá. Então, quem vai entrar na capa são as 9 pessoas que mais comentarem aquele episódio. Ou seja, não necessariamente quem ganha a prova vai vir aqui, que é o que aconteceu, né? Que a Aline não ficou no top 9. Né, ganhou o prova e não tá no top 9, mas agora vocês culpem se alguém tá aparecendo ou não a edição do programa, quem tá dançando agora conforme a música deles também. Vamos ver quem foi o top 5 desse episódio. Nós tivemos Carla com 16 confessionários, Marcelo com 14, Thaís com 13, Maria Eduarda com 11 e Júlia com 9. Os lanterninhas, que foram aqueles que menos comentaram, foram Everaldo com 3, a Aline também com 3 e o Rodrigo com 2. Não, ironicamente, como eu falei, a Aline, que ganhou uma prova, mas comentou pouco, e detalhe que ela chegou na prova eliminatória, né? Ou seja, ela ficou o episódio inteiro sendo gravada. O Everaldo falou pouco, chocando todo mundo, né? E o Rodrigo tá aí bem pouquinho também. No acumulado de 4 episódios, nós temos um top 3 aí que já falou bastante. Nós temos o Marcelo em primeiro lugar com 49 confessionários. Em segundo lugar, a Maria Eduarda com 46. E em terceiro lugar ainda tá a Mariana com 34. Lembrando que a Mariana foi nas seletivas, ela pode voltar ano que vem. Mas tá aí, nossos dados de quem falou muito ou não. Fica uma observação aí para Maria Eduarda, né? Que tá com 46 e ainda tá na competição. É a única desse top 3 que tá aí, mas tem gente com 31, com 30, então semana que vem esse top 3 já pode dar uma boa mudada. Vamos falar de destaque da semana, gente, que é a hora de trazer quem se destacou com critérios únicos e exclusivos de cada um de nós aqui do podcast. Seja um destaque positivo ou um destaque negativo, por prova, por confessionário, por atitudes dentro e fora do programa, por um tweet, por um post, não importa. Cada um segue o coração. Como nós não temos convidados aqui hoje, para dar dor de cabeça pra Gabi sempre, que gosta de botar um número grande aqui de foto para ela encaixar, quem quiser trazer um segundo nome, pode trazer. Eu só tenho um, já vou adiantando, mas quem quiser trazer um segundo nome, pode citar. Vamos lá, Isa. Para você, quem é destaque dessa semana e por quê? Gente, eu tenho que falar do Reinaldo. Agora, se ele é positivo ou negativo, fica aí o questionamento. Não é mesmo? Mas é um grande nome que foi falado, né, no episódio, ganhou PIN e tá engajando aí, né, provavelmente pro lado negativo, mas tá trazendo engajamento pro programa, né? Não sei se eu posso dizer que ele é um destaque totalmente positivo, porque não acho que a participação dele nesse episódio tenha sido totalmente positivo. Principalmente, assim, deixando toda a polêmica óbvia de lado, alguns comentários dele, como aquele eu odeio pra Júlia, na cara também de quem? Do Jesuíno, que ele levou a caixa. Então, assim, acho que esse tipo de comentário foi desnecessário, né? Mas ele vai ficar bem na nossa capa do podcast de hoje. Isa, você deu uma cartada que eu adoro dar no Big Brother, que é o destaque de Schrödinger. É positivo ou negativo? Vai do seu coração. Sabe assim, Vai do seu coração. vai do seu coração. E pra você, Gabi, quem é destaque essa semana e por quê? Vou dar o destaque dessa semana para Aline, porque, como eu falei aí quando eu comentei o resultado da segunda prova, eu acho que o prato dela parecia muito bom, foi bem elogiado ali pelos jurados, ela venceu, e eu achei o momento ali que ela teve na edição, né, bem legal também. Então, meu destaque aí dessa semana vai para ela. Pra alegria da Gabi, que vai poder encaixar poucas fotos, Gabi, porque meu destaque dessa semana também é a Aline.
né? Que é do meu time. Dessa vez eu puxei sardinha pra mim mesmo, porque trouxe Pim, porque eu acho que ela recebeu um dos elogios mais fortes da semana, né? Então, assim, e não dizendo que ela é igual a Daniela, mas ela tem uma aura nela, porque nos confessionários você pode ver, até ele fala, ela é bem focada, né? Ela tem uns comentários mais focados e mais, assim, que ela não parece estar envolvida nas coisas que estão, assim, de tretas que estão acontecendo ou rivalidades. Por mais que a Daniela, na temporada passada, tinha uma rivalidade, a Aline, aparentemente até agora, não tem rivalidade, mas ela parece bem focada na dela, aparenta ter alguns aliados, mas ela foi lá, tá focada no que vai fazer, no prato que vai servir, ela tem um direcionamento já. Ela é uma das poucas participantes já que a gente já consegue pensar assim, tá, a gente já sabe que caminho ela pode seguir, mas ela sempre traz um quezinho a mais. Então, pra mim, a Aline também é, sem dúvidas, um dos destaques da temporada. Eu fico só bastante triste, assim, porque a gente, poxa, Masterchef, se a pessoa ganhou uma prova, principalmente a prova da eliminação, bota a pessoa pra ter pelo menos 10 confessionários, né? Suga um pouquinho, bota um tipo, ai, oi, assim, né? Porque a pessoa ganha uma prova e falar tão pouco, né? Mas aí é aquilo, né? Nem todo mundo é desenvolto diante das câmeras. Olha, então eu vou trazer mais um destaque, hein? Eu vou trazer nosso queridíssimo Marcelo, porque ele também merece uma fotinho no nosso episódio de hoje. E assim, por mais que a gente não tenha conseguido conhecer totalmente a culinária dele, eu acredito nesse divo. E eu acho que ele foi o melhor comentarista até agora. E a gente tá aqui para isso, não é mesmo? A gente não come as comidas, então a gente precisa dos comentários das pessoas. Então, Marcelo, muito obrigado por todo o seu serviço até hoje. Foi incrível te acompanhar, garoto. Espero que você volte. É isso. Então estão aí nossos destaques da semana agora. Reinaldo, Aline e Marcelo. E para vocês que estão nos ouvindo, quem é o destaque de vocês? Deixa aí nos comentários pra gente. E é isso. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a quem nos ouviu. Semana que vem tá de volta com Prova em Equipe. Dessa vez Prova em Equipe de verdade, não já dividida pela produção, com time nem nada. Vamos ver o que vai acontecer, porque tem que servir pessoas convidadas lá, que ninguém sabe o paladar. Quando é convidado a 5, os convidados vão querer. Deixa os comentários aí do que estão achando do MasterChef. E semana que vem tá de volta para comentar mais. Até o próximo episódio e tchau! Tchau!